Bom, então, pessoal, caminhando, né, para a terceira e última parte aqui dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre PGLS, né? Então, PGLS é um tipo talvez um tipo especial, não sei, de um modelo, né, chamado mínimos quadrados generalizados, ou GLS na sigla inglesa, Generalized Least Squares. E por que talvez ele seja especial, mas talvez não? Porque, na verdade, esse tipo de modelo, né, o GLS, né, o Generalized Least Squares, ele é um tipo de modelo que ele permite a incorporação de vários tipos. Ele foi feito, né, para lidar com dados que são correlacionados, né? E no caso aqui, né, em biologia, as principais fontes de correlação, ou autocorrelação, né, são o tempo, o espaço e a filogenia. E aí o PGLS, ele é simplesmente uma forma do GLS que incorpora a filogenia. Mas ele funciona, a mecânica dele, ele vai funcionar exatamente igual se você tiver, né, ao invés de espécies, né, comunidades amostrais, se você tiver locais no espaço ou tempos, ou períodos de tempo, né, numa série temporal, por exemplo. E esse artigo ele explica bem isso, ele é bem didático, né, explicando justamente essas semelhanças e como o GLS funciona dependendo do tipo de dado. O PGLS, na verdade, né, ele talvez o nome, né, pegou como PGLS a partir, né, de uma constatação de que essa proposta do Graph, que ele chamou de regressão filogenética, em 89, então vamos ver, né, aquilo que a gente estava falando, na década de 70, né, a gente tem um começo de exploração desses dados comparativos, mas ainda sem usar métodos que levavam em conta explicitamente a filogenia. Então, a partir de 85, a gente tem a publicação daqueles dois artigos, e aí a gente está falando de 89, né? Que o Graph ele simplesmente vai pegar e falar, opa, eu tenho uma situação aqui que é muito semelhante em termos de autocorrelação, né? Que é muito semelhante ao caso em que os geógrafos, né, lidavam com o espaço, e quem trabalhava com séries temporais também tem, que é o GLS, que é uma ferramenta que já existia já há bastante tempo. E o que ele fez aqui justamente foi adaptar isso, né, como algumas outras inovações também que ele trouxe nesse artigo, que a gente não vai discutir aqui, né, que é o rodo, o graph, etc. Então aqui, nesse caso, nessa proposta do Graph, que depois de novo a gente passou a chamar não de regressão filogenética, mas sim de PGLS, ele permite, né, você testar a associação entre dois atributos, né? No caso você tem sempre, né, um atributo resposta, ele tem que ser contínuo, né, porque no fim das contas é um modelo linear, e aí você pode ter um preditor, e aí é a grande vantagem dele, né? Como ele é um modelo linear, você pode ter tanto o preditor sendo contínuo, ou binário, ou multistado, ou uma combinação dessas coisas, né? Você pode ter um contínuo e um caractere multistado, por exemplo, né? E, né, claro, só que em alguns casos a gente não tem isso, né? A nossa resposta não é contínua. Então, nesse caso, se você tem, por exemplo, uma resposta binária, né? Por exemplo, nesse caso, ele tem ou não tem membros. Então é 0 e 1, né? E você vai registrar isso na espécie. Se você quer, por exemplo, você tem lá uma série de variáveis preditoras para esse ganho e perda, né, de membros. Então nesse caso você tem uma situação em que o seu teste seria uma regressão logística, né? Só que como você está lidando com dados de espécie, essa regressão logística é filogenética. Isso está disponível tanto no R, né, no pacote phyllo-lm, né, na função phyllo-glm, e numa abordagem bayesiana, você também tem isso no pacote MCMC-GLMM. E aí, o que acontece? Aqui, a grande vantagem, né, do GLS é que ele vai te permitir incorporar vários modelos de evolução, né, alternativos. E aí, eventualmente, você pode comparar esses modelos também. E como é que você faz isso? Através da manipulação, né, da matriz de variância e covariância.
Então, lembra que lá na aula, quando eu estava falando de matriz, no começo dessa aula, na verdade, né? Na primeira parte, sobre matriz de variância e covariância, a gente discutiu isso, e aí tinha um slide, diferentes modelos evolutivos vão gerar diferentes matrizes de variância e covariância. Então, eu espero que isso faça sentido agora, né, pra gente. Depois que a gente aprendeu, claro, esses modelos, o Brown Emotion, o OU, etc. E o interessante a gente pode eventualmente pegar algumas dessas estruturas de correlação que já estão disponíveis dentro do R ou fazer a nossa própria, né? Ou talvez, né, eventualmente uma combinação. Então, para a gente entender como é que o GLS funciona, vamos primeiro entender como que um OLS funciona, né? Então, o que é o OLS? É a nossa regressão, né, um modelo linear comum ou ordinário, né? Que é feito por ajuste de mínimos quadrados. Então, por isso que eles chamam o modelo de mínimos quadrados comum, né? Ordinary Least Squares. Então, aqui a gente tem a nossa velha conhecida equação da reta. Então, o que a gente, nesse caso aqui, tem? O nosso preditor, né? Uma variável contínua, claro. E aí o que a gente vai ter? Se a gente tiver só desculpa, falei preditor, não, é variável resposta. E aí se a gente tiver um preditor, a gente vai ter que beleza. A gente vai ter aqui o nosso o intercepto, né? E um parâmetro e um slope para cada variável preditora. E aí um erro. E aí como é que esse erro ele é calculado? Na verdade, como é que é feito esse ajuste da curva, né? Usando esse critério que é o mínimo quadrados. O que a gente tem que a gente tem os nossos dados, que é o que é observado, e a gente está tentando construir um modelo, nesse caso um modelo linear, a partir desses dados. Então o que a gente tem é a variável contínua, que é a resposta, e a gente vai ter que estabelecer em algum momento o local onde essa reta vai começar. Esse local é justamente o intercepto, né? Que, enfim, tem lá uma regrinha para calcular, mas normalmente é justamente a média do y, da resposta. Uma média ponderada, enfim, a gente pode colocar dessa forma. E aí, a posição dessa reta, ou na verdade a inclinação dessa reta também, ela vai depender do quão... claro, a reta vai tentar passar pelos dados, mas eventualmente não vai conseguir passar por todos os dados. E aí como é que a gente faz essa decisão de onde posicionar essa reta? A gente vai colocar justamente ela, a posição dessa reta vai ser tal de maneira a minimizar a distância entre o resíduo, a distância quadrada na verdade, né, para ser mais exato, entre o ponto, né, e a reta, né, e é esse erro ou resíduo, né, na verdade essa distância é que a gente vai chamar de erro ou resíduo, ou seja, o quanto do dado do y que não se conforma, né, com o modelo, que não foi predito pelo modelo, porque segundo o modelo esse ponto não deveria estar aqui, deveria estar aqui justamente. O ponto e talvez eu tenha me exagerado um pouco aqui, né, mesmo trazendo uma tradução para a língua humana, que quando eu percebi essas coisas, tudo começou a fazer sentido para mim. Então por isso que eu tô trazendo isso, mas enfim, fique à vontade para simplesmente ignorar esses 2, 3 slides aqui. Os seguintes, né? Então, o que acontece? Qual que é a diferença aqui do OLS e para o GLS? E por que a gente precisa de um GLS, né? Esses são os pressupostos desse modelo, dos mínimos quadrados, que a gente chama de teorema Gauss-Markov. Um deles, a primeira deles, é aquela que a gente falou, né? A relação entre o x e o y é linear, né? Então, é linear porque eu sei que, né, tem uma multiplicação entre o beta e o valor, e esse né, não tem nenhum tipo de exponenciação aqui, né? É 1, tá elevado a 1, então isso me demonstra que essa relação é linear. E aí, esse x, ele está em negrito não por acaso, né? Aqui eu estou representando
uma série de preditores, né? E é por isso que eu estou dizendo que o X é uma matriz, né? Uma matriz de N por K. E o K é o número de colunas dessa matriz. E aqui um pressuposto é de que o número de variáveis, né, ou os Ks da sua matriz, eles são independentes. Então esse pressuposto é justamente aquele pressuposto de colinearidade, né? Que eu devo evitar a colinearidade justamente por conta disso. Porque quando eu incorporo um preditor no meu modelo, eu estou assumindo que ele vai contribuir com uma parcela, né, da explicação da variância que não é sobreposta pelos outros preditores que já existem no modelo. E um outro pressuposto que é justamente esse aqui, né? Está dizendo que o valor esperado do x é igual ao sigma quadrado vezes i, né? Se você lembrar lá das aulas da quarta série de álgebra de matriz, né? Tenho certeza que você tem uma lembrança ditosa por essas aulas. O que é uma matriz de identidade, né? Essa é uma matriz de identidade. A gente vai ver um exemplo aqui, né? Já uma matriz de identidade é aquela que é a coluna central dela, né? A coluna, a gente vai falar que a diagonal principal, ela é feita por 1 e todo o resto que é off diagonal, né? Fora da diagonal, é 0. Então isso vai me representar, né, em linguagem matemática o que em língua humana a gente chamaria de homoceidacidade ou ausência de autocorrelação, né? A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. E aqui a gente está dizendo, ó, que os resíduos, né, esperados dado x, ele se aproxima, isso quer dizer esse tio, né, ele se aproxima de uma distribuição normal com média zero e variância, né, que é descrita por uma matriz um sigma quadrado, né, e vezes uma matriz de identidade. Então, em língua humana, isso quer dizer que os resíduos vão ter distribuição normal, né, com média zero e variância homogênea. Então, quer dizer, ao longo da distribuição dos resíduos, eles vão ter uma variância igual, né? Então, a gente não pode ter aquela... no começo, quando a gente vai ver o gráfico de diagnose, você tem uma variância grande no começo, depois vai diminuindo, ou ao contrário, começa pequeno e depois aumenta. E por fim, a gente tem, né, uns dois, né, na verdade tem alguns pressupostos lá que vão ser bastante importantes para a gente, esses aqui são outros, né? A variância do erro, né, esse epsilon aqui representa o erro, né? É sigma para qualquer i. I é o seu dado, né, individual. Então isso quer dizer que a variância no erro é a mesma para qualquer elemento da matriz, né? E aí, cada dado, na verdade, né, cada ponto de dado vai ser representado por na sua matriz de resíduos, né, vai ser representado por uma linha e coluna. E a covariância é 0, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? Sabendo o valor de uma variável numa unidade amostral, a gente não consegue predizer, a gente não consegue dizer nada sobre ela em termos do valor, né, numa outra unidade amostral. Então, isso aqui, ele está dizendo que os erros, os resíduos, eles são independentes entre si, ou seja, eu não tenho covariância entre eles. Tudo bem? Então, isso quer dizer para mim que cada dado é independente, eu não tenho dependência, seja lá qual for ela, entre as minhas unidades amostrais. Então, a gente pode descrever, né, uma matriz de erros, né, esperado dessa forma, né? Na minha diagonal principal eu vou ter a minha variância do resíduo, ela vai ser sempre a mesma, né? Então por isso que é representado pelo mesmo símbolo, e tudo que tiver off diagonal, né, fora da diagonal, vai ser 0. E essa seria justamente a minha matriz identidade, né? Eu tenho uma matriz em que tudo que tiver na diagonal principal é 1 e tudo que tiver fora é 0. Então essa é na matemática, né, uma maneira de você multiplicar uma matriz por outra, sendo que você, nessa multiplicação, não muda a primeira matriz, né? Então, se você multiplicar aquela matriz anterior, né, por essa aqui, você vai ter a matriz anterior, né? E o ponto é, antes da gente entrar, né, numa situação em que a gente está lidando com espécies, né, no caso as espécies são as unidades amostrais, a gente sabe que esses pressupostos eles vão ser rompidos, né? Principalmente esses daqui, que é justamente o que eu mostrei aqui por último, né?
a gente sabe que as espécies elas têm dependência entre si porque elas se originam de um ancestral comum, elas têm elas vão ter uma covariância entre elas, né? Porque, como a gente viu no caso lá daquele exemplo da matriz de variância e covariância. Então, isso aqui é esse pressuposto, na verdade, do OLS que vai ser rompido. Então, é por isso que a gente não pode usar simplesmente uma regressão, né, para analisar esses dados. A gente tem que incorporar, a gente tem que informar para o modelo essa dependência, né, no caso dos dados, que, óbvio, vai ser refletido nos resíduos. Então, a gente tem... esse é um capítulo, né, daquele livro com capa verde que eu mostrei para vocês, que é um capítulo bem legal, que ele é uma linguagem bem simples de entender, né? Então, só, né, recapitulando, a gente, num PGLS a gente vai assumir que tem uma linearidade entre as variáveis, né, resposta e preditora, e aqui a estimativa dos parâmetros, é aqui que eu estou querendo dizer, a estimativa em termos de quais são os parâmetros do modelo linear, o intercepto e o slope, né, o beta, que é chamado de A, ou B, e alfa, ou beta 0, beta 1, enfim. Isso vai depender do modelo evolutivo incorporado, né? Então, isso é uma coisa interessante porque como eu disse, né, uma grande vantagem do PGLS é que ele permite justamente você incorporar não só vários modelos, mas mistura de modelos, né, como esse artigo aqui ele mostra pra gente. Então, assim, você pode de fato confiar, né, no poder do PGLS para capturar, mesmo que você tenha, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, eles fizeram uma simulação em que eles tinham um movimento browniano com taxas diferentes. A gente vai ver lá na quinta-feira um modelo assim, multitaxa. Então aqui você tem uma taxa que é igual para toda a filogenia e um extremo, uma taxa que é super alta, super diferente num clado só e super baixinha no outro. E o que eles encontraram um PGLS ele vai ter um erro do tipo 1 sempre muito menor do que um OLS. Então, mesmo assim, você tendo situações bizarras como essas, né, que até foge um pouco da realidade. Então, assim, é muito, muito, muito legal você conhecer essa ferramenta e usá-la, né, de maneira adequada, claro, né. E, enfim, uma das outras coisas que eles descobriram é que justamente você consegue incorporar esses modelos evolutivos alternativos ou complexos, né, justamente brincando com a matriz de variância ou covariância, né. Só que o que acontece? Uma dos erros comuns, a gente acabou de ver lá, né, nos slides anteriores, que os pressupostos do OLS, eles dizem respeito ao quê? Aos resíduos, né? Acabei de mostrar para vocês, né? Se vocês quiserem, vocês podem, né, consultar a Wikipédia, que na verdade o verbete sobre isso, né, sobre o processo de Gauss-Markov é fantástico, assim, é muito bom. E aí o que acontece? Só que quando você está trabalhando com esse tipo de situação, né, que você tem as espécies, são as suas unidades amostrais, é um erro, até hoje em dia, relativamente comum. Você fala, não, para saber se eu preciso ou não de um PGLS, eu vou lá e faço um teste de sinal filogenético, que a gente vai ver também amanhã, e fala, não, eu fiz aqui e não tem sinal filogenético no meu dado, então eu vou usar um OLS mesmo, né? Isso é um erro, né? Porque, como a gente diz, os pressupostos do OLS diz respeito aos resíduos, não aos dados. Então, o que acontece? Você precisa fazer um teste de sinal filogenético nos resíduos do modelo, não no dado, né, na sua variável resposta, né? E é justamente isso que esse artigo aqui de 2010 do Revel ele mostra, né? E ele faz uma série de simulações, ele mostra de maneira bastante didática esse caso, e aí no fim ele faz uma recomendação bastante clara, né? Então o que acontece? O correto seria ajustar um PGLS, né? E aí, ao mesmo tempo em que você faz a estimativa dos parâmetros do modelo, o intercepto, os betas, etc., você também faz uma estimativa do sinal filogenético dos resíduos e controla para isso, né? Então você faz ao mesmo tempo, né, uma estimativa de sinal filogenético, fazendo, né, por máxima verossimilhança,
e estima os parâmetros do modelo. E aí como é que você controla o sinal filogenético nos resíduos? Você usa, você primeiro estima, por máxima verossimilhança, o quanto de sinal filogenético existe nos resíduos, e faz uma modificação na árvore, que também é uma coisa que a gente vai ver amanhã, usando uma estatística que é a chamada lambda do Peidel. O que ela vai fazer é justamente esticar a árvore, esticar ou empurrar a árvore, para que a árvore filogenética reflita a história evolutiva do atributo e não das espécies. E o que ele vai fazer com isso? Ele vai basicamente estica e puxa da árvore, vai fazer o quê? Vai mudar justamente a própria matriz de variância e covariância. Tudo bem? A gente vai ver isso na prática, talvez isso fique uma coisa mais tangível. E por que eu não estou falando nessa disciplina sobre os PICs, sobre os contatos independentes? Porque até antes desse artigo de 2012, a gente já sabia que ele era equivalente ao PGLS. E equivalente quando? Em que situação? Equivalente quando no PGLS a gente assume o movimento browniano. O ponto é, os contrastes filogenéticos, eles necessariamente assumem o movimento browniano porque eles são calculados justamente em cima da própria árvore. A gente não modifica a árvore antes de calculá-lo. O ponto é, a grande vantagem do PGLS é que a gente consegue justamente incorporar vários tipos de modelos evolutivos, e não só o movimento browniano. Então ele é muito mais flexível do que o PIC. E, enfim, tem algumas outras vantagens também. E aí, como é que a gente faz para diagnosticar um PGLS? Como é que a gente sabe se o nosso modelo é adequado ou não? Como a gente faz para qualquer outro tipo de modelo. Então a gente tem que olhar os gráficos de diagnose dos resíduos para ver se tem heterogeneidade de variância, distribuição normal, ou eventualmente algum tipo de outlier ou leverage. Então é basicamente isso. A gente vai olhar os plots dos resíduos. Tudo bem, gente? Então, aula rapidinha só para a gente conversar sobre PGLS. Até mais.